Olá, bem-vindo mais uma vez para o nosso programa, canal de YouTube Palavra e Família, em que tentamos responder perguntas à luz da Palavra de Deus sobre educação de filhos e questões familiares. E dando continuidade hoje de uma série de programas que temos feito sobre disciplina de crianças, área muito polêmica, difícil também. E várias pessoas têm levantado essa questão sobre deixar a criança de castigo, ficar de castigo. Se é legítimo, se é bíblico, quando, como, até que ponto. Quais seriam algumas considerações bíblicas quanto a essa questão de deixar uma criança de castigo? Bom, existem dois tipos de castigo. Existe o castigo pré-pecado. Você vê, a criança está chegando perto, está quase, e tem o castigo pós-pecado. Já pisou na bola, já fez o que não devia, então entra o castigo. Então, o primeiro tipo seria para evitar que a criança peque, e o segundo tipo seria que depois que pecou. Sim. Temos ilustrações bíblicas de ambos os tipos, só que nós concordamos, acreditamos que o primeiro tipo é mais comum e mais bíblico de usar o castigo como uma forma de advertência da criança, muito mais do que uma consequência do pecado. É bem no início da Bíblia, nós encontramos um exemplo disso no livro de Gênesis, capítulo 4. Deus põe Caim, o irmão de Abel, de castigo. Abel e Caim ofertam para o Senhor e uma oferta é aceita, a oferta de Abel, porque ele deu das primícias, o coração dele estava bem com Deus. E Caim deu qualquer oferta e Deus não aceitou da mão dele. Caim ficou zangado, ficou bravo, mas ainda não agiu conforme a sua vingança, conforme a sua vergonha e desejo de retribuir ao irmão, porque a oferta do irmão foi aceita. E que Deus fala: Caim, fique atento. O pecado jaz à sua porta, quer te pegar, mas cabe a você dominar o pecado, essa mudança de semblante dentro de você. Então, essa seria uma forma de ficar de castigo, pedindo para o filho se afastar um pouco, avaliar, pensar antes de pecar. É uma advertência. O exemplo do castigo pós-pecado seria quando o povo de Israel saiu do Egito, atravessaram o deserto e estavam prestes a entrar na terra prometida, só que eles ficaram com medo, tiveram as razões deles, por que eles não deveriam obedecer a Deus e entrar e possuir a terra. Então Deus os colocou de castigo, um castigo bem grande, 40 anos no deserto. Agora, foi a nível nacional, foram pessoas adultas que tomaram uma decisão bem firme, que não iriam obedecer a Deus, e foi para ganhar uma nova geração. Então, a geração de adultos que pecou, desobedecendo a Deus, Deus então os tirou. Eles perderam o privilégio de entrar na terra permitida, perderam todo aquele tempo, mas para resgatar a nova geração, então, que iria obedecer a Deus e possuir a terra. Então, no certo sentido, ficar de castigo seria a última tentativa e, de fato, como o livro de Provérbios trata do escarnecedor, o zombador, já chega num porão tão fundo em termos do seu pecado que não tem mais chance, tanta possibilidade do resgate daquela pessoa. Mas é para a pessoa simples, ingênua, um bobão ainda, observar e aprender. Então, não é isso que nós queremos com nossos filhos. Nós ainda estamos na fase de ensinar, doutrinar,
alcançar o coração dos nossos filhos. Um texto do Novo Testamento clássico, em Efésios capítulo 6, fala especialmente para os pais não provocarem a ira dos seus filhos, mas criar os filhos, uma palavra de bastante investimento, tempo de quantidade e qualidade, na admoestação e disciplina do Senhor. A palavra admoestação traz a ideia de advertência, confronto, e nós podemos entender, então, um ficar de castigo antes do pecado acontecer. Para a criança pequena, a nossa opinião é que o castigo pós-pecado não é a melhor forma. Porque quando colocamos uma criança de castigo, geralmente queremos que eles reflitam naquilo que eles fizeram, que eles perdem um tempo, eles têm que ficar sentado no canto e não têm a liberdade de fazer o que queriam. Mas uma criança pequena, ela não tem esse raciocínio abstrato para ela ligar o pecado com esse ficar de castigo. E nós queremos muito focar o coração da criança, ajudá-lo a fazer essa ligação, mas uma criança pequena não tem essa capacidade ainda de pensar, eu pequei, então agora eu estou sentado aqui. Então nós precisamos ajudar a criança com várias formas. Nós precisamos ajudar a criança a lembrar que o pecado dói. Então, a consequência do pecado é algum tipo de dor que ela consegue sentir e ligar com a ofensa dela. Também precisamos ter muito cuidado em não usar o castigo como uma desculpa para não disciplinar. Quase nenhum pai, não posso dizer por todos, mas a maioria dos pais não gosta de disciplinar os filhos. E é muito fácil inventarmos uma desculpa. Eu vou fingir que eu não vi, ou vou deixar de castigo. E isso é mais fácil para nós, mas não é o melhor para a criança, porque ela não vai aprender tão bem do que uma conversa muito franca, mostrando a necessidade do coração dela, o que ela fez de errado e o que vai acontecer como consequência disso. E isso ajuda muito mais ela ligar pecado com consequência. Uma criança mais velha, você está falando, ficar de castigo não funciona a princípio. Criança de 1, 2, 3 anos, mas uma criança que depois dos 6 talvez já tenha um raciocínio abstrato para avaliar algo que aconteceu. É possível usar o castigo ou talvez um afastamento da família e dos irmãos? Isso é bíblico? É possível, mas nós gostamos de fazer uma ligação mais estreita entre o pecado e a consequência. Então, seria talvez mais próximo a uma perda de privilégio, ou vamos supor que o pecado é muita dificuldade entre os irmãos. Talvez a perda de privilégio de estarem juntos, separar esses irmãos, e talvez com um pouquinho de tempo eles vão ver o quanto que eles perderam nesse privilégio de estarem juntos, porque eles não souberam aproveitar desse tempo junto. Ok, muito bom. Nós preparamos um documento que você encontra no nosso site Palavra e Família, que nós chamamos de Manifesto de Disciplina. Lá tem 5 páginas de informações bíblicas sobre todos os tipos, várias formas que a Palavra de Deus apoia e todas as cautelas, as qualificações que não temos tempo em programas rápidos como nós temos desenvolvido aqui. Mas a resposta básica à pergunta, ficar de castigo ou não, de forma pré-pecado, sim. Ajuda, funciona para a criança não cair no pecado como forma de advertência. Fora isso, nós preferimos outros métodos que já trabalhamos em outros programas também. Muito bom. Até a próxima vez. Se você tem suas perguntas, por favor, inclua nos comentários. Também faça sua curtida, fale para outras pessoas, porque queremos muito ministrar na sua vida e alcançar uma nova geração e alcançar o coração dos nossos filhos, dos nossos netos para Jesus.